Hello guys, be welcome again for one more class here with me, Teacher Nicholas. Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula aqui comigo, Professor Nicholas. So, first of all, I would like to say sorry because yesterday I couldn't start this class here with you. Então, primeiro, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, porque ontem eu não pude começar a aula aqui com vocês. Na realidade, eu cheguei até a começar, mas teve um probleminha aqui com a nossa internet, porque em São Caetano acabou chovendo, então deu um problema com a internet, acabou perdendo a conexão, então o que eu fiz? A aula de ontem eu vou replicar para hoje. Pouquíssimos alunos acabaram assistindo a aula, não deu para assistir porque a conexão caiu, como eu te expliquei, então eu vou falar sobre o mesmo assunto hoje aqui com vocês, beleza? So, like I told you yesterday, então como eu disse para vocês ontem, today I prepared an important subject to talk here. Então hoje eu preparei um assunto muito importante, um assunto muito legal para falar aqui com vocês hoje. Porque eu ainda encontro pessoas, ainda tenho pessoas ao meu redor da minha família, por exemplo, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim que ainda se perguntam, como é possível aprender inglês em curto espaço de tempo? Não acredito nisso não, isso daí é charlatanismo, isso não existe, não é possível. Para você aprender inglês, você tem que ficar anos estudando, você tem que morar fora. Então eu vou quebrar todas essas objeções aqui com vocês hoje. Eu vou te mostrar como isso é a minha história, eu saí do zero do inglês, eu não sabia absolutamente nada, para fluência em 8 semanas. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo, exatamente o que eu fiz. Você vai entender, eu vou abrir o jogo para você. Você vai entender o que foi necessário eu fazer do primeiro dia até o último dia, para que eu conseguisse sair falando inglês naquele curto espaço de tempo. Beleza? Então, aproveitando que o pessoal ainda está entrando aqui para a nossa live e tudo mais, nós já estamos com 19 espectadores aqui, sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, eu vou compartilhar um pouquinho agora a minha tela com vocês. Tá? Eu acabei preparando tudo isso em slide e eu vou repetir, pessoal. O que eu coloquei aqui não é nada de história inventada. Eu não resolvi hoje falar sobre um aluno meu que está nos Estados Unidos, aluno que está na Austrália, não. Eu resolvi falar sobre eu mesmo. O que eu precisei fazer para aprender inglês em um curto espaço de tempo. Tá? É claro, eu tenho várias histórias. Como eu falei para vocês já assistiram outras videoaulas minhas, preparadas aqui no portal, aqui no nosso YouTube, e eu já contei que eu tenho mais de 400 alunos formados. Esse número está um pouquinho desatualizado, eu acredito que já esteja na faixa de quase 450 alunos, tá? Mas, como eu te falei, eu vou te mostrar exatamente o que esses alunos fizeram para se formar, para que eles conseguissem falar inglês. Você vai tomar a decisão hoje aqui comigo, se você quer esperar mais anos para falar inglês, ou se você quer sair hoje, do nível que você está do inglês, não importa se é do zero, se você sabe alguma coisinha, até a fluência. Eu vou deixar aqui para você no final, eu vou até comentar no final, tá? Vou deixar vocês aí aguardando, beleza? Mas eu vou te mostrar como tudo isso foi possível, tá bom? Eu vou compartilhar agora aqui um pouquinho a minha tela. Vamos lá. Beleza, agora vocês estão vendo aqui a minha tela e eu espero que hoje a internet não caia, nós não tenhamos nenhum tipo de problema tecnológico aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje você vai aprender como é possível aprender inglês em 8 semanas, como e o que eu tive que fazer para sair do zero para fluência em 8 semanas, que foi o curso que eu fiz aqui na universidade, e como eu formei mais de 400 alunos com esse mesmo método. Ou seja, uma pessoa que não sabia de nada de inglês, fez o curso em 8 semanas, aprendeu inglês em um curto espaço de tempo e de lá para cá se tornou professor e já formou mais de 400 alunos. E eu estou mostrando isso para você, para que você veja que é possível você aprender inglês rápido. Poxa, eu aprendi de uma forma rápida aqui com eles, usei a mesma metodologia que eu aprendi para ensinar os meus alunos e eu pude tocar a vida deles. O inglês, ele transforma vidas, pessoal. Eu falo isso porque eu pude vivenciar isso. Eu vi alunos meus que estavam correndo risco no emprego de ser mandado embora, eles estavam esperando promoção no emprego há mais de 5 anos e nada. Eu vi alunos meus que foram viajar para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, com nada do inglês. Claro, fizeram o curso comigo e conseguiram se virar muito bem lá. Inclusive, tem até alunos que estão morando fora do Brasil hoje, que eles já terminaram o curso comigo e estão mandando muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês dessas histórias, beleza? Então, hoje eu vou te ensinar como é possível sair do zero para fluência em 8 semanas. Eu vou te mostrar como eu pude aprender inglês em 8 semanas e até agora e já formei mais de 400 alunos, beleza? Eu vou contar um pouquinho da minha história e da minha irmã. Mas, poxa, Nicolas, por que você está falando da sua irmã? É simples, eu vou contar de uma forma um pouquinho rápida para não segurar tanto vocês aqui na aula comigo, tá? Eu não quero fazer tanto rodeio, não. Mas vamos lá. Quero contar um pouquinho para vocês antes de conhecer a Universidade do Inglês.
Naquela época eu estava desempregado, tá? Eu trabalhei na empresa, na BASF, não sei se o pessoal conhece, na Suvinil. Eu trabalhava no chão de fábrica deles. Só que eu vi que meu contrato estava acabando, então eu precisava fazer alguma coisa para começar a me movimentar em relação ao mercado de trabalho. Foi então que eu consegui encontrar a Universidade do Inglês naquela época, tá? Mas vamos dar uma pausa aqui. Nessa mesma época que eu não falava nada de inglês, e antes de começar a entrar em contato com eles, a minha irmã ela começou a fazer curso de inglês particular. Ou seja, o professor vinha na nossa casa 2 vezes por semana, eu não lembro exatamente se era segunda e quarta, ou terça e quinta, mas que seja. Ele vinha na nossa casa e ficava ensinando a minha irmã na mesa da cozinha. Eu achava aquilo legal, mas falava, putz, isso não é para mim. E o professor, ele soltava algumas coisas de inglês comigo, mas eu não sabia absolutamente nada, só podia fazer o quê? Dar risada naquele momento. Ou seja, depois de um tempo, se eu não me engano, depois de uns 3 ou 4 meses dela fazendo o curso com esse professor particular, eu comecei a fazer o curso aqui na Universidade do Inglês. E como aquele bom brasileiro, eu fiquei quietinho, não falei nada para ninguém, fui comendo pelas beiradinhas, igual o pessoal brinca que o mineiro é assim. Fui fazendo o curso quietinho, quietinho, ou seja, terminei o curso em 8 semanas. Depois disso, eu fui encontrar esse mesmo professor em casa, ele foi encontrar minha irmã, dando aula para ela naquele dia, e eu comecei a conversar inglês com ele. E ele ficou abismado. Ele falou, meu, como que é possível uma coisa dessas? Ou seja, eu posso te afirmar que não estou falando que o nosso método é melhor que fulano, do que ciclano, beltrano, mas eu estou falando que esse método funcionou perfeitamente para mim. Funcionou para mais de 45 mil pessoas que passaram pela Universidade do Inglês, tá? E eu quero te mostrar que isso sim foi possível comigo e vai ser possível para você. Uma pessoa que não falava nada de inglês, via a irmã fazendo aula, ela não conseguiu se sair bem com ele, porque era método antigo, aquele método de livrinho chato, que o professor fica repetindo as palavras igual um papagaio, aqueles CDs totalmente chatos também. Então, as minhas aulas eram totalmente interativas, eu fazia aula dentro do portal, eu falava com o meu coach, que na época era o meu professor, e foi muito engraçado, porque depois que eu fiz o curso, eles me chamaram para fazer uma entrevista aqui na escola, eu me saí muito bem na entrevista em português, fui obrigado a fazer uma entrevista em inglês e comecei então a dar aula. Eu usei a mesma metodologia que eu aprendi, eu passo para os meus alunos. Tá? Então isso foi muito legal, essa experiência. Foi muito legal a transformação que o inglês trouxe para mim. Ou seja, uma pessoa que não sabia nada, fez o curso, aprendeu, foi chamado para trabalhar aonde ele fez o curso. Poxa, então me sai muito bem. Sabe? É o que eu falo para os alunos. O inglês, ele não é para você que acha que é uma pílula de inglês. Por exemplo, você vai tomar a pílula agora e vai sair falando daqui a alguns minutos. Não. O inglês, ele é para quem precisa, para quem tem o foco, para quem está dedicado nessa jornada. Você sempre tem que trabalhar com o seu porquê. O porquê muitas vezes move as pessoas. O meu porquê, eu precisava do inglês para o trabalho. Ou eu fazia isso, ou não sei o que vai fazer da vida. Ou seja, eu aprendi por causa do meu motivo. Qual que é o seu motivo? É ganhar mais, é dar uma qualidade boa de vida para os seus filhos, é ter aquele aumento que você está esperando há mais de 5 anos na empresa. Qual que é o seu motivo? Procura colocar ele sempre como seu foco. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, vai ser muito mais fácil de você aprender inglês e muito mais fácil de você fazer as outras coisas que estão envolvidas nesse meio, tá bom? Então você sabe qual que é a sequência perfeita do aprendizado? Ela foi descoberta em Harvard. E é a mesma metodologia que nós usamos aqui para ensinar os nossos alunos falar inglês, treinar o seu ouvir, falar, ler, escrever. Então eu vou repetir. A sequência perfeita é ouvir, falar, ler e escrever inglês. E é a mesma metodologia que nós usávamos lá atrás. Ela foi a mesma forma que nós usamos para aprender a falar o português, que trabalhava com os nossos 4 canais de aprendizagem: visual, auditivo, sinestésico. Então, é muito importante você prestar bastante atenção aqui, porque lembra, vou comparar aqui com você daqui a pouquinho, tá? Quando você era uma criança, ou vamos usar até um exemplo mais fácil, quando você vê uma criança nascendo, ela fica lá quase 1 ano sem falar nada, ela fica apenas escutando as pessoas falarem, ela não entende absolutamente nada, são apenas sons saindo da boca das pessoas. Então, depois de um tempo, ela passa a escutar, ela começa a falar suas primeiras palavrinhas, ela começa a soltar suas primeiras frases erradas, depois vai melhorando, e depois ela trabalha a leitura, a escrita. Esse é exatamente o processo que uma criança aprende o português, tá bom? Então, primeiro, você tem que treinar o seu ouvir, tá? Esse acaba sendo um dos maiores obstáculos quando as pessoas começam a aprender o inglês, porque elas acham que elas querem falar antes de aprender a ouvir. Isso não vai funcionar, porque o seu aparelho fonador ele ainda não está treinado para o inglês.
É a mesma coisa as crianças. Elas primeiro precisam ouvir muito para depois soltar a pronúncia delas, para que elas consigam criar suas primeiras palavrinhas, suas primeiras frases. Então, repetindo, para que você consiga falar bem, você precisa, antes de mais nada, aprender a ouvir bem, tá? E pensa comigo, quando você gosta de uma determinada música, dando apenas um exemplo aqui, uma música em inglês, tá? Você acaba ouvindo essa música tantas vezes ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, que em algum momento fica, pum, automático para você cantar essa música. Você já lembra da melodia dela, já lembra onde tem cada pausa, não é mesmo? Pois é, isso acontece porque você vem escutando essa mesma música, como eu falei, várias e várias e várias vezes. E muitas vezes, de uma forma inconsciente, você acaba cantando a música. Tá? Mas aqui nós trabalhamos com 2 pontos. Primeiro, o seu cérebro ele gosta de trabalhar com o que você mais tem afinidade. Se você gosta de música, use a música para levar você até a fluência. Use a música para você ganhar seu vocabulário, para você desenvolver sua escrita, sua audição. Use o que mais te faz bem, tá bom? Agora que você já treinou a sua audição, você precisa treinar suas primeiras frases, suas primeiras palavrinhas. Então, quando o aluno ele sai do momento e que ele treinou a audição, ele começa a ir para a fase, onde ele começa a criar as suas primeiras palavras e formar as suas primeiras frases. Mas por que, Nicolas, você me fala que eu só vou aprender a falar depois que eu aprender a ouvir? E eu repito aquilo que eu falei no começo, tá? Lembrando da criança, ele fica quase um ano apenas ouvindo, sem falar nada. E depois, então, ele começa, o aparelho fonador dele passa a ficar mais treinado. O ouvir, o falar. O ouvir e o falar. Por isso que no curso eu falo para os meus alunos, quanto mais você se dedica em ouvir as coisas em inglês, quanto mais contato você tem, melhor vai sendo para você falar. Vai ficando mais natural para você falar, para você entender as pessoas. E isso é aquilo que eu te expliquei, do aparelho fonador. É exatamente isso que vai acontecendo com você. Esse processo é um processo completamente natural. Repetindo, é aquele processo que acontece com todas as crianças quando estão aprendendo português. Elas aprendem primeiro a ouvir e depois a falar. Beleza? E depois que você treinou esses 2 pontos, agora sim você pode treinar o seu ler e escrever. Mas cada ser humano tem mais facilidade com um canal de aprendizagem do que com outro. Dando o meu exemplo, tá? Eu sou muito mais visual do que auditivo. Ou seja, eu entendo melhor as coisas do que apenas ouvindo alguém explicando. Isso acontece porque eu considero essas sejam as minhas habilidades, tá? Então, é muito mais tranquilo para mim ler e escrever do que apenas ouvir as pessoas. É mais natural isso para mim. E um bom exercício que vai te ajudar na leitura e escrita seria você trabalhar a assimilação. Novamente, o seu ouvir com o ler. Mas eu vou passar um exercício para você daqui a pouquinho aqui, tá bom? O exercício é o seguinte, você deve fazer o exercício durante uma semana. Você vai pegar uma música em inglês, você vai fazer o download tanto dela em MP3, quanto em texto, letra em inglês, letra em português, que é a tradução, e vai fazer o seguinte, durante uma semana, você vai apenas ouvir a música pelo menos 2 vezes por dia, porque você vai trabalhar a sua audição, tá? Depois dessa semana apenas escutando, você vai ouvir a música e acompanhar com a letra em inglês. E nesse momento você vai trabalhar a assimilação. Lembra, é um planinho de estudo de uns 14 dias, de umas 2 semanas. Primeira semana apenas ouvindo a letra. Segunda semana você vai ouvir e acompanhar. Ouvir e acompanhar. E na terceira semana você vai pegar a letra dela em inglês e vai tentar fazer a tradução. Claro, nesse momento vai ser completamente normal você sentir as suas dificuldades. Então você vai falar, putz, Nicolas, eu não estou entendendo absolutamente nada. Não estou conseguindo traduzir isso daqui, eu não entendo como isso funciona. Mas lembra, o importante é você treinar todo dia, porque a cada dia que passar, você vai sentir mais facilidade no idioma, tá? Deixa eu voltar aqui para mim, que eu quero falar mais umas coisinhas com você sobre esse exercício ainda. Beleza. Então, eu vou repetir esse exercício, mas porque se em algum momento ficou difícil de você entender, o que você precisa fazer em cada ponto. Então, vamos lá. Por que eu falo para os alunos trabalharem com a música? Lembra que no comecinho da apresentação eu expliquei para você, é muito melhor para você, para o seu cérebro, guardar a informação quando você faz algo que você goste? Exatamente por isso que eu falo, usa música. Eu nunca vou chegar para você e falar, trabalha com essa música. Essa música é melhor para você aprender inglês. Porque muitas vezes eu passo aqui, por exemplo, uma música do Coldplay. Você não gosta do Coldplay. Então, o seu cérebro não vai conseguir trabalhar com aquilo, tá? Então, usa uma música que você gosta. Beleza. Separei a música, Nicolas, o que eu faço?
Você vai fazer o download dela em MP3, vai colocar no seu celular, no seu carro, e durante uma semana, pelo menos 2 vezes por dia, você vai escutar essa música do começo ao fim. Começo ao fim. 2 vezes por dia, durante 7 dias. Na segunda semana, você vai dividir a semana no meio. Então, vamos supor, 3 dias. Nos 3 primeiros dias, você vai ouvir novamente a música, só que agora você vai acompanhar com a letra dela em inglês. Porque assim você vai trabalhar muito a parte da sua assimilação. Ou seja, vai ficar mais fácil para você entender as palavras em inglês e depois de você pronunciar as palavras quando você for ler. Então, de quebra, você ainda treina a sua leitura. E depois, nos outros 4 dias que sobraram da segunda semana, você tenta escrever a música, tanto em inglês e depois fazer uma tradução. Ou seja, no período de 14 dias, você consegue absorver todo aquele vocabulário da música. Você consegue absorver, chutando em média aqui, umas 80 palavras únicas que geralmente uma música vai passar para você. Então isso é muito importante, esse exercício vai te ajudar muito, tá? Eu tenho certeza que daqui 2 semanas, se você começa a fazer isso hoje, o seu inglês vai estar bem melhor. E lembra, como foi então, Nicolas, possível você sair do zero à fluência em 8 semanas? Eu fui aqui para a Universidade do Inglês, eu pude aprender o método deles. Eles me ensinaram a sequência perfeita da aprendizagem, que é o ouvir, falar, ler e o escrever. Por isso que eu passei esse exercício para você. Agora, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer saber qual exercício você pode fazer para seguir cada um desse passo, para que você consiga se desenvolver mais em relação à audição, ao seu visual, ao sinestésico. Eu deixei aqui embaixo o link para você conhecer um pouco mais do nosso e-book. Eu tenho certeza que esse e-book vai tirar muitas das suas dúvidas, tá? Ele é um passo a passo do que você precisa fazer. Ele vai te mostrar como você vai sair do zero para a sua fluência em até 8 semanas. Beleza? Se eu tenho uma dica muito importante para passar para você, clica aqui embaixo que o Joubert ele vai explicar um pouquinho mais de como isso é possível, como essa sequência do aprendizado vai funcionar para você também, assim como funcionou para mais de 45 mil alunos que passaram aqui. Beleza? Então, clica aqui, conhece um pouco mais. Qualquer dúvida, pessoal, escreva aqui embaixo no comentário que eu mesmo vou responder aqui para vocês. Beleza? See you in the next class. Eu vejo você na próxima aula. If you need something, just write here. Se você precisar de algo, apenas escreva aqui, ok? Bye, bye. Tchau, tchau.